Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Hoje o dia foi muito corrido, estamos esgotados, cansados, mas foi esplêndido, foi maravilhoso, e glória seja dada ao nome do Senhor, pois vivemos e passamos um domingo assim abençoado, né? Tivemos EBD, culto. Depois recebemos a garotada aqui, e a garotada batia nessa bateria, nessa... Olha, irmãos, eu até falei para o Samuel, fiquei preocupado do som aqui estourar, viu? Porque os meninos... É saúde, irmãos, é saúde, é saúde. E hoje nós vamos falar de mais uma obra da carne. Então eu convido os irmãos a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Rapidamente, vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21. E hoje vamos falar sobre a glutonaria. A glutonaria, uma obra da carne. E diz assim, ó, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém, irmãos? Vamos orar e depois nós vamos iniciar a exposição. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nesse momento tão especial, tão importante, que é a ministração da Tua Palavra, ó amado Deus, que possamos aprender um pouco mais do Senhor, que possamos absorver o conhecimento da Tua Palavra, e assim, ó Senhor, termos uma nova forma de pensar, que a Tua Palavra, ó Deus, venha fazer efeito nas nossas vidas, e que o Espírito fale mais alto sobre a carne, que o Espírito viva dentro da nossa vida, que a carne, ó Deus, seja abalada, que a carne seja abafada, que a carne seja aos poucos aniquilada pela obra de Cristo Jesus, por meio do Teu Santo Espírito. Nos ensine e esteja conosco para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Aceitai-vos em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando e estamos abordando aqui nos nossos encontros dominicais à noite acerca do conflito, da luta que existe entre a carne e o espírito. E como nós estamos acostumados a ouvir, a falar, e até mesmo quando lemos o texto da narrativa de Gálatas, capítulo de número 5, o que percebemos é que quando o Espírito vence a carne, o resultado, a produção disso é o fruto do Espírito. Quando o Espírito se sobressai sobre a carne, o resultado que aparece é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Versículo de número 22. É o domínio próprio, é a temperança. Entretanto, quando a obra da carne, quando a carne
se sobressai ao Espírito, o resultado é o surgimento, o resultado é o aparecimento da obra da carne. E as obras da carne são as que nós estamos abordando, falando, que é a inveja, que é a bebedice, que é a inimizade, a impureza, a fornicação, etc, etc. E hoje eu quero falar sobre a glutonaria. E a glutonaria, o que seria a glutonaria? A glutonaria é o desejo de você comer de forma desregrada. É a compulsão por se alimentar. É a vontade de comer de forma desenfreada. Está aqui presente no versículo de número 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Pessoas que têm o descontrole no seu apetite. Isso é considerado, isso é enxergado nas escrituras sagradas como glutonaria. E é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus e nós voltamos lá atrás, está dando umas falhas, não está, irmãos? Tá? O vermelho é melhor, né? Deixa eu pegar o vermelho, irmão, senão... O que é interessante é que quando nós olhamos para Gênesis, lá no capítulo de número 3, quando pega-se do versículo 1 até o versículo de número 3, o que nós vemos é que desde o primeiro pecado, o inimigo conseguiu trabalhar, o inimigo conseguiu enganar a humanidade através da comida, através do fruto proibido. É através desse pecado, é através desse erro, que como consequência disso tudo, o homem passou a comer do suor do seu rosto. O homem passou a sofrer para colher. O homem passou a se desgastar para poder se alimentar. Então, essa questão do alimento, essa questão da comida é extremamente importante, é extremamente pertinente e que precisamos dar uma certa atenção. Até porque, embora muitas pessoas passem por escassez de alimentos, e é verdade, porque na África, por exemplo, de toda a riqueza que é produzida no mundo, apenas 3% dessa riqueza a África tem. Então, existe uma escassez de alimento enorme. Porém, é de fato também verdade que a obesidade se tornou notório, a obesidade se tornou uma epidemia que tem prejudicado grande parte da população, não só apenas brasileira, mas mundial. Pois as pessoas comem, se alimentam de forma descontrolada, de forma desregrada, e o resultado é a obesidade, o resultado é doenças, o resultado é situações desagradáveis que passamos. Alimentar-se é algo maravilhoso. Comer é uma necessidade vital para as nossas vidas. Entretanto, se não vigiarmos, se não tomarmos cuidado, se torna um problema fatal, se torna um problema angustiante para as nossas vidas. Se nós lermos lá em Gênesis, capítulo de número 25, no capítulo de número 25 e no versículo de número 30, nós vamos ver um homem que é Jacó. E a Bíblia vai falar aqui no versículo de número 30 que Jacó estava com fome. E quando nós estamos com fome,
nós não pensamos racionalmente. Nós não pensamos sobre as consequências que vêm ao encontro das nossas vidas diante das nossas ações. Jacó é um homem que agiu pelo estômago. Jacó agiu de acordo, seguindo a sua impulsão por comida. Em Gênesis capítulo de número 25, versículo de número 30, a Bíblia fala: não foi Jacó, Esaú. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Desculpa, tá, irmãos? Não foi Jacó, foi Esaú. O que acontece é que, quando nós estamos com fome, nós não pensamos direito. Quando nós estamos com sede, nós não raciocinamos. E Esaú cometeu esse erro. Esaú foi pego pela fome, e ao ser enganado pelo seu irmão, ele trocou todo o seu direito, trocou toda a sua herança por um prato de comida. Quando você não controla a sua fome, quando você não controla a sua impulsão, você tem sérios problemas. Pois quando você não controla ela te controla e faz você se atirar, faz você atacar aquilo que é errado, aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Exemplos e sintomas, características de pessoas que possuem uma alimentação irregular, uma alimentação fora do parâmetro, são os seguintes. Primeiro, são pessoas que quando comem mais do que o necessário, acaba se tornando uma rotina na sua vida. São pessoas que não comem de forma desregrada apenas uma única vez, mas se alimenta mais do que o necessário rotineiramente. Se tornou comum, é diário se alimentar mais do que quer, mais do que pode, mais do que necessita. São pessoas que servem-se avidamente sempre antes dos outros. São pessoas descontroladas, são pessoas impulsivas, e a fome leva elas ou eles a atravessar, passar por cima de tudo e de todos. Não pensa no outro que vai se alimentar, não pensa no outro que também tem que comer. Pessoas que são viciadas em comer, pessoas que são viciadas em se alimentar, elas chegam até mesmo comer para descarregar a sua ansiedade, para descarregar as suas frustrações, para descarregar as suas chateações. Para quem tem o hábito de ser vencido pela comida, que tem essa obra da carne presente, que é a glutonaria, essa pessoa enxerga a comida como uma prioridade na sua vida. É uma pessoa que entende que a comida é prioridade no seu dia. Antes de ela chegar no serviço, ela já está pensando no que vai comer, onde vai comer, quando voltar, o que vai comer. São pessoas descontroladas, são pessoas que não conseguem ter o domínio próprio, não conseguem ter o domínio da sua fome. Querem ver um exemplo disso? Vai na churrascaria e você vai ver um monte de gente com a obra da carne, da glutonaria. É o garçom passando com a picanha, quero picanha. É o garçom passando com a linguiça, quero linguiça. Quero isso, quero aquilo. O prato está lotado, não dá mais, não tem como comer. Mas eu quero, come. E depois vem a pizza com sorvete. Eu quero também, vamos comer pizza com sorvete. E depois eu
quero comer também chocolate. Então vai, come chocolate. E come, e come. Não cabe mais. Mas come, e come, e come. Isso é glutonaria. Isso é obra da carne. Isso é uma demonstração visível de que a carne está se sobressaindo, de que a carne está vencendo o espírito. E quando a glutonaria toma conta das nossas vidas, o resultado é catastrófico. Porque nós vamos sofrer com diabetes, nós vamos sofrer ansiedade, nós vamos ter problemas no nosso dia a dia, nós vamos agir impulsivamente, nós vamos agir igual Esaú fez com Jacó. Damos tudo, entregamos tudo por causa da fome, por causa da sede em querer matar a nossa fome, e é algo que nunca nos satisfaz, é algo que nunca nos traz um bem-estar, porque sempre queremos mais. E é isso que aconteceu lá em Gênesis, porque em Gênesis capítulo de número 3, Satanás enganou o primeiro casal por meio de um fruto proibido. É por meio da comida, é por meio do alimento, que nós vamos nos atirando, que nós vamos nos entregando e aos poucos vamos nos corrompendo. Pois bem, diante de tudo isso, eu quero vos apresentar essa noite 3 conselhos para os irmãos, para nós lidarmos, vencermos a glutonaria. 3 conselhos imprescindíveis, 3 conselhos inegociáveis que contribuirão, que ajudarão na nossa espiritualidade. E eu quero trazer o primeiro deles. Primeiro, para você, para nós vencermos a glutonaria, é necessário nós aprendermos a buscar o equilíbrio. É necessário nós aprendermos a buscar a equidade. Basta nós lermos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo fala assim, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. O primeiro conselho que eu vos dou nessa noite, e se você quer ou quiser vencer ou lidar com a glutonaria, é buscar o equilíbrio. Lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, existem as recomendações, e lá o escritor Salomão fala assim: existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para falar e existe um tempo para ficar quieto. Existe um tempo para viver e existe um tempo para morrer. Existe um tempo para abraçar e existe um tempo para não abraçar. E existe também um tempo de comer e existe também um tempo de não comer. Existe um tempo que é necessário nós não nos alimentarmos. E uma vida equilibrada, uma vida que tem uma vida saudável, uma vida norteada por princípios bíblicos, busca o caminho do equilíbrio. Ter o equilíbrio é sensato, ter o equilíbrio é algo valioso, ter o equilíbrio é algo imprescindível para a nossa espiritualidade. Para os irmãos terem uma ideia, lá em Deuteronômio, capítulo de número 20, do versículo de número 18 até o versículo de número 21, Deus estabeleceu uma lei. Deus determinou que aquele que fosse comilão, aquele que comesse de forma descontrolada, aquele que não tivesse equilíbrio na sua vida, seria apedrejado. Está lá em Deuteronômio, capítulo de número 20, do versículo 18 até o versículo de número 21.
A Bíblia fala que esse ser, que esse servo de Deus deveria ser castigado e levado aos juízes, pois nós precisamos ter uma vida equilibrada, precisamos ter uma vida com equidade, nós precisamos buscar a moderação. Em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 5, o apóstolo Paulo nos ensina que em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos buscar o equilíbrio, nós devemos buscar a equidade, devemos buscar a moderação. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, nós pecamos com os nossos olhos. Tem gente que é zoião. Tem gente, e Jesus fala o quê? Se o teu olho faz você pecar, arranca ele de você, porque é melhor você entrar no céu cego do que ir para o inferno com o olho. E tem crente que deixa a carne falar mais alto que o Espírito e peca por meio do olhar. Sabe que não vai comer, sabe que não vai aguentar, mas pega, mas quer, mas deseja. E quando você age dessa forma, quando você deseja mais do que precisa, acaba se tornando pecado, acaba se tornando algo fora dos parâmetros de Deus, fora daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Uma das formas também de nós, e aí você veja um outro lado da moeda, né? Porque tem pessoas que comem demais, e uma das ocasiões, uma das formas da glutonaria, que é além de você comer mais do que é preciso, é que você acaba desperdiçando altos índices de alimento. Porque você não aguenta, porque você não quer, porque o seu estômago já está satisfeito. Então o que você faz? Você joga para fora, você joga no lixo comida, joga no lixo alimento, coisa que outro poderia comer, coisa que outro poderia alimentar-se, mas você pega tudo para si. Por quê? Porque nós somos glutões. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 20, quando Jesus multiplicou os pães, ele mandou inclusive ajuntar todas as sobras, para que nada se perdesse, para que nada fugisse. Uma vez eu fui almoçar com o Samuel, e o Samuel fez algo que até hoje eu não me esqueço. Cadê o Samuel? Está ali em cima, né? Eu estava almoçando com o Samuel, e irmãos, olha, eu aprendi com o Samuel, viu? E o Samuel, irmãos, é sério, para quem conhece o Samuel sabe, o Samuel, quando ele vai comer, ele não gosta de deixar comida no prato, não gosta, porque o Samuel é totalmente contrário ao desperdício. Pode ficar um fiasco de arroz lá, ele come, porque ele não é a favor que venha ter o desperdício. E eu vi isso a primeira vez, e ele explicou para mim, e eu fiquei encantado com essa lição. Nós precisamos dominar a nossa fome, nós precisamos controlar a nossa impulsão por comer, precisamos agir com equilíbrio, porque se nós não fazermos isso, nós vamos comer, isso vai trazer sérios prejuízos físicos para a nossa vida, e sem contar que vai chegar uma hora que nem mais você vai aguentar de comer tantos alimentos, tantas besteiras, que você vai jogar fora, que você vai desperdiçar, que você vai jogar no lixo. Então busque uma alimentação equilibrada. Primeiro conselho que eu vos dou essa noite: se nós quisermos de fato vencer a glutonaria, é necessário nós olharmos para o fogão, olharmos para o prato, olharmos lá na churrasqueira, sabe, irmãos, aquele prato maravilhoso. Busque
busque a moderação, busque o equilíbrio. Primeiro conselho que eu vos dou. Além desse conselho que eu vos apresento, existe um segundo conselho para nós vencermos essa impulsão descontrolada para se alimentar. Além de você buscar o equilíbrio na sua alimentação, aprenda a ter novos hábitos. E não só apenas novos hábitos, mas aprenda a ter bons hábitos. Em Provérbios, capítulo de número 23, do versículo 1 até o versículo de número 3, vejam só o que diz, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mede uma faca à tua garganta, se é homens glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. O que o sábio está nos aconselhando, o que o sábio está nos ensinando, é que nós devemos ter bom senso. Nós precisamos ter educação alimentar. Nós precisamos ter educação em um ambiente onde alguém importante está presente. Quando a Bíblia fala que mete uma faca na garganta, está usando um ditado popular no sentido de comer pela metade. Ou seja, comer aquilo que de fato você precisa, comer o que de fato você precisa, comer o que de fato você gosta de comer. Em linhas gerais é o seguinte: você tem a oportunidade em comer algo que não vai fazer bem à sua saúde, e você tem a oportunidade de comer algo que vai fazer bem à sua saúde. O que o sábio está nos ensinando, o que o sábio está nos alertando é: escolha aquilo que vai fazer bem para a sua saúde. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que vivem apenas de McDonald's e de Burger King. Tem pessoas que vivem apenas de lanche, e quando elas têm a oportunidade de comer arroz e feijão, preferem um lanche. Quando tem a oportunidade de comer uma fruta, algo que é saudável, algo que é benéfico, quando tem a oportunidade de comer um legume, uma verdura, opta por comer um pão, cachorro quente, esfirra, coxinha, lanche. Algo que é prejudicial à nossa saúde. Olha aqui, porque são comidas enganadoras. O sábio está nos alertando que são alimentos que não são procedentes para a nossa saúde. Alimentos embutidos, alimentos industrializados. Aliás, nós comemos coisas que nós nem sequer sabemos se faz bem para a nossa saúde. Nós só comemos porque isso é gostoso. Nós só bebemos porque isso é gostoso. O que é mais saudável, beber água ou Coca-Cola? Água. Mas entre uma água e uma Coca, poucos preferem beber água. A maioria prefere beber uma Coca. E o sábio está nos ensinando: aprenda a ter bons hábitos, aprenda a ter boas escolhas. Em Provérbios, capítulo de número 23, do versículo 20 até o versículo 21: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Nós não temos uma educação alimentar. Nós não procuramos nos informar em comer
naquilo que vai fazer bem para a nossa saúde. Aliás, nós nem procuramos fazer exercícios físicos, nós nem procuramos cuidar do nosso dia a dia, nós não conseguimos, nós não nos preocupamos em fazer uma caminhada, nós não nos preocupamos em ler o que aquele alimento tem e que proporciona para o nosso estômago. Eu não sei se os irmãos sabem, mas sabe aquela pipoca que vende no cinema, que é maravilhosa e tal, e aí o atendente coloca manteiga, sabe aquela manteiga? Não é manteiga aquilo, irmãos. Aquilo dali não é manteiga. E eu fui estudar esse negócio, manteiga, aquilo dali não é manteiga, aquilo dali é gordura. Aquilo dali eles pegam gordura e eles fazem uma massificação, fazem uma massa e depois eles jogam a tonalidade de manteiga para nós sentirmos o gosto de manteiga. Mas não é manteiga, aquilo é um veneno para o nosso estômago. Está lá, podem pesquisar. Sabe aquela manteiga de cinema que nós comemos lá em Itaquera, ali no Tatuapé? Aquilo é um veneno para o nosso estômago. Mas quando nós estamos lá, nós não nos preocupamos para isso. Nós não pode colocar manteiga. Vai lá, manda. E aí você come. Quando chega em casa, passa mal, vomita, precisa tomar remédio, precisa ir ao médico. Então nós precisamos aprender. Nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos abraçar a ter novos hábitos na nossa vida. Esses bons hábitos precisam ser aprendidos. E às vezes nós aprendemos e nós fazemos coisas erradas sem perceber. Por quê? Porque nós achamos que é gostoso. Nós temos a visão apenas do que é bom, mas nós precisamos adquirir novos hábitos. Hábitos pensados, hábitos treinados, hábitos disciplinados, para nós cuidarmos do nosso corpo. Até porque a Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Glutonaria é uma obra da carne. Glutonaria é algo que ataca o nosso espírito. Glutonaria é o resultado de quando a carne se sobressai ao espírito. E para você vencê-la, para nós vencermos a glutonaria, é necessário que nós venhamos buscar o equilíbrio, é necessário que nós venhamos aprender a ter novos hábitos. E o terceiro e último conselho que eu vos dou é que é necessário nós aprendermos a evitar aquilo que pode nos prejudicar. Se nós querermos verdadeiramente vencermos a glutonaria, é necessário que nós venhamos aprender a evitar aquilo que pode nos prejudicar. A Bíblia fala lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 56, versículo de número 11: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua arrogância, todos sem exceção. Terceiro conselho que eu vos dou nessa noite: para vencer a gula, para vencer a glutonaria, é evitar o que pode ser prejudicial à sua saúde. O profeta Isaías está repreendendo, o profeta Isaías está exortando as pessoas que não tinham controle na sua vida. O profeta Isaías está chamando essas pessoas de cães. Por quê? Porque vivem de forma carnal, porque vivem de forma descontrolada. Quem é cão? Cão é aquele que age como um animal. E é isso que o profeta está dizendo: olha, vocês são cães gulosos, são cachorros, são pessoas descontroladas, são pessoas que agem de forma irracional, são pessoas que agem de forma descontrolada,
de forma esquizofrênica. O profeta Isaías está nos colocando na mesma condição de animais. Já viu quando um cachorro está comendo, irmãos? Pode ser o mais dócil que for, mas vai tocar nele para ver se ele não vai te agredir. É isso. O ser humano é dessa forma. Nos tornamos pessoas incompreensíveis. E o profeta Isaías está nos exortando, o profeta Isaías está nos ensinando, aprendam a ser pessoas pensantes, a ser pessoas com autocríticas, pessoas conscientes, pessoas que saibam o que estão fazendo. Porque às vezes, irmãos, nós somos levados pelo nosso instinto. E quando nós sabemos, quem fala isso é Tiago. Tiago, lá no capítulo de número 4, versículo de número 17, Tiago ensina o quê? Que quando nós sabemos que algo nos faz mal, mas mesmo assim nós comemos, nós estamos cometendo um pecado. Tiago 4,17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Precisamos preservar, precisamos cuidar, precisamos dar uma atenção à nossa saúde, dar uma atenção para a nossa vida. Devemos nos abster, devemos repudiar, devemos voltar, devemos negar, rejeitar toda forma de mal que venha contra a nossa vida, contra o nosso corpo, contra a nossa espiritualidade. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu fico encantado, eu fico impactado pelo amor de Deus para conosco, porque a Bíblia fala que Deus amava tanto o povo, que quando o povo estava no deserto, Deus separou, Deus reservou o que os homens deveriam comer e o que os homens não deveriam comer. Basta nós lermos lá em Levítico, capítulo de número 11, lá em Levítico, capítulo de número 3, versículo de número 17, Deus age como nutricionista. Deus separa, Deus fala para o povo: olha, vocês têm que comer isso, isso, isso e isso, porque se vocês comerem isso, isso e isso, vocês terão resultados disso, disso e disso. Agora, se vocês comerem aquilo, vocês terão sérias consequências. Deus está nos ensinando, Deus está nos exortando que nada poderia ser comido que viesse desagradar ao Senhor. E o que é que desagrada ao Senhor? É quando aquilo faz mal para o nosso corpo. E esse princípio vai se tornar válido, esse princípio vai ser mantido até mesmo no Novo Testamento. Porque quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 8, versículo de número 10, o apóstolo Paulo deixa claro que existem comidas que o cristão não deve comer. Comidas oferecidas a ídolos, comidas pagãs, comidas usadas, comidas sacrificadas, comidas que são usadas como ofertas a deuses pagãos. Isso é princípio bíblico, isso é princípio veterotestamentário e neotestamentário. Saber o que deve comer, saber o que deve se alimentar. É por isso que nós temos um costume que é o quê? Todas as vezes que nós vamos comer, o que é que nós devemos fazer? Orar ao Senhor consagrando o alimento. Orar ao Senhor rendendo graças, rendendo gratidão, abençoando o alimento, abençoando, declarando a gratidão ao Senhor, porque Ele nos forneceu algo maravilhoso, porque Ele nos deu aquele alimento, aquela comida. Nós não podemos nos esquecer, em hipótese alguma, que somos templo e
precisamos cuidar do nosso corpo. Por essa razão, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Por essa razão, nós precisamos cuidar do nosso bem-estar, para nós termos amor próprio por nós mesmos. Amar o nosso corpo, amar o nosso físico. É interessante que nós somos contra o uso da tatuagem, nós somos contra o piercing, nós somos contra algumas coisas que venham ao encontro do nosso corpo. Mas nós não somos contra a glutonaria. Nós não somos contra a glutonaria. Qual é a diferença de um piercing? Qual é a diferença de uma tatuagem? Qual é a diferença de um alargador e a glutonaria? Ambos fazem mal para o nosso corpo. Ambos fazem mal para a nossa saúde. Mas nós olhamos apenas para um. Nós não olhamos para o outro. Nós não valorizamos o outro. Por quê? Porque é mais fácil falar do outro do que falar dele mesmo. Todos nós temos uma impulsão por alimento. Nós temos uma impulsão por comer. E nós agimos de forma descontrolada. Nós gastamos tanto com comida e nós não comemos aquilo que nós gastamos. Infelizmente, alimentos e mais alimentos são vencidos, ficam lá, vencidos no armário. Por quê? Porque você não come, você não aguenta. Ninguém mais aguenta, mas está lá. Você está agindo de forma impulsiva, está agindo de forma descontrolada, não está cuidando do seu corpo, não está valorizando a sua saúde, mas está lá, está comendo. Está agindo de forma desequilibrada, está agindo de forma desregrada. E aí, eu vejo a mensagem do Evangelho, lá na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 3, o apóstolo Pedro fala assim, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Nós, irmãos, agimos de forma impulsiva, nós agimos de forma descontrolada, nós agimos de forma desnorteada. Eu falo por mim mesmo, eu sou viciado em tomar café. Tem gente que é viciada em comer McDonald's, tem gente que é viciada em comer batatas fritas, tem gente que é viciada em tomar Coca-Cola, alimentos, coisas que são prejudiciais à nossa saúde, e nós não conseguimos abrir mão disso, porque na hora que tem a Coca-Cola e a água, nós preferimos a Coca. Por quê? Porque a carne fala mais alto. Quando tem uma salada, ou quando tem uma salada e um McDonald's, nós preferimos comer o McDonald's. Quando tem a batata frita e um legume, nós preferimos a batata frita, porque a carne fala mais alto, a carne vence o espírito. E aí nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos erguer e declarar para o mundo que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós controlamos o nosso corpo, que nós controlamos as nossas impulsões. Cristo Jesus, e aqui eu já estou encaminhando-me para o final. Cristo Jesus foi acusado de ser comilão. Cristo Jesus foi acusado de ser uma pessoa que comia demais. Só que na verdade, Cristo Jesus ele agia com sabedoria. Porque se é verdade que Cristo comia bastante, isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo número 19. Se é verdade que Cristo comia demais, também é verdade que Cristo Jesus
fez jejum para com Deus, porque lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, Jesus ficou 40 dias em jejum para com o Pai. Jesus cuidou da sua saúde, Jesus cuidou da sua vida, Jesus cuidou do seu bem-estar. Precisamos agir com equilíbrio, precisamos evitar comer aquilo que pode nos prejudicar e precisamos aprender a desenvolver novos hábitos na nossa vida. Hábitos valiosos, exercícios físicos, caminhada, diminuir o prato, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, cuidar do nosso corpo, pois somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Porque glutonaria, irmãos, de verdade, glutonaria e tatuagem, piercing, é o mesmo pé de igualdade, tá bom? Não existe diferença entre fazer uma tatuagem que todo mundo é contra, que todo mundo fala, que todo mundo bate de frente. Não existe diferença, porque uma pessoa que não controla a sua fome, ela está acabando com o seu corpo da mesma forma que aquele está colocando alargador na sua orelha. Eu quero que você traga à sua mente aqueles desejos sombrios, aqueles desejos pecaminosos, aquelas vontades desenfreadas, aquelas vontades que não estão condicionadas aos parâmetros bíblicos, e você clame ao Senhor e fala: Deus, me ajude a vencer isso, me ajude a vencer isso. Porque assim, irmãos, não é errado nós comermos um lanche do McDonald's, não é errado nós comermos uma pizza em um sábado à noite, não é errado. O problema é quando isso se torna um costume na nossa vida. O problema é quando nós trocamos o arroz e o feijão, quando nós trocamos aquilo que é saudável por algo que não faz bem à nossa saúde. E nós achamos que isso é normal, e nós achamos que está tudo bem, que Deus se agrada, sendo que na verdade não é. Você e nós estamos acabando com o corpo do nosso Senhor, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que possamos viver uma vida sadia, uma vida saudável, uma vida pautada nos direcionamentos, nos ensinos de Cristo Jesus, e assim controlarmos, e assim termos a capacidade de equilibrar, de condicionar, de conduzir a nossa vontade carnal. Irmãos, nós já estamos chegando ao final. Eu quero desejar a todos uma ótima semana em Cristo Jesus, e eu quero deixar aqui um último recado para a igreja. Vocês sabem por que Cristo Jesus multiplicou lá os peixes, os pães, sabe? Alimentou todo mundo. Sabem por que Cristo fez aquilo? Porque Cristo queria nos ensinar um princípio importantíssimo na nossa vida. Cristo multiplicou os pães e os peixes para nos ensinar que o alimento deve ser compartilhado, que o alimento tem que alcançar a todos, que todos têm que comer, que todos têm que se alimentar. Não é apenas nós, não é apenas você, não é apenas eu. O alimento tem que ser compartilhado. Essa é a lição do Evangelho, essa é a lição que Cristo traz para as nossas vidas. Por isso que a glutonaria não pode fazer parte da nossa espiritualidade. Não é bíblico você comer de forma descontrolada, de forma desenfreada. Isso traz prejuízos para a sua vida. Então essa noite saia daqui aprendendo, conscientizando-se que para você controlar, dominar a sua glutonaria, é necessário você buscar o equilíbrio, buscar novos caminhos, ter novos costumes e costumes bons, e é necessário você escolher coisas boas e evitar aquilo que prejudique a sua saúde.
Pai, despede-nos em paz agora. Nos dê, ó Deus, um ótimo momento de comunhão, ó Senhor. Que nós, ó Deus, possamos refletir com muita seriedade sobre essa palavra. Nós, ó Deus, nós não ouvimos ensinamentos, nós não ouvimos pregações sobre esse tema, mas isso é uma obra da carne, Senhor. Isso é algo que está presente na nossa vida. Não é normal, Senhor, mais do que a população, mais da metade da população brasileira se encontrar obeso. Isso é obra satânica, Senhor. Isso não é bíblico, isso não condiz com a Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ensine a encontrarmos a moderação. Nos ensine, Senhor Deus, a encontrar o equilíbrio. Nos ensine, Senhor Deus, a encontrar aquilo que faz bem para a nossa saúde. Nos ensine, Senhor, a evitar aquilo que pode nos prejudicar. Nos ensine, Senhor, a termos bons hábitos que sejam saudáveis, que venham contribuir para a nossa saúde. Despede-nos em paz e nos dê prosperidade, nos dê abundância, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Assentai-vos em nome de Jesus.